para ir tomar alguma coisinha e tal, essa rapidinho, pode até levar o celular junto para ir escutando, e aí a aula rende mais. O senhor que sabe, pode mandar direto. Por mim também. Pode ser? Alguém tem alguma coisa contra? Ótimo, por mim também, pode ser. Se alguém estiver cansado, ergue a mão e fala, chega, pelo amor de Deus. Chega. Manda ver, professor. Então, nós começamos aí com a Ave Maria, né? E essa mulher que nos cura muitas feridas também, e é um pouquinho que nós vamos trabalhar nessa teologia hoje da criação, ou a ecoteologia. E quando nós trabalhamos em ecoteologia, não podemos esquecer lá do Gênesis de 1 a 11, né? E que Deus disse tudo direto. Eu vou falar aqui uma das primeiras, bem resumido, e depois a gente volta a falar das consequências também que estamos enfrentando hoje. E não é filme de terror, mas tem algumas coisas que nos mexe muito com isso quando nós falamos dessa bela teologia, ou dessa experiência de Deus, o Deus da vida que criou tudo para iluminar a nossa vida também e estarmos integrados à natureza. Então, vamos começar lá do Gênesis de 1 a 11. No princípio, Deus criou o céu, a terra estava sem forma, vazia, as trevas cobriam o abismo e um vento impetuoso soprava sobre as águas. Então aí começa o Deus disse que exista a luz, e começou a existir a luz. Separou as trevas da luz e separou dia e noite. Segundo dia, Deus criou o firmamento, separou a água das águas acima do firmamento, quando nós falamos de chuva, né? E abaixo do firmamento. As águas que estão debaixo do céu ajuntou em um só lugar e apareceu o chão seco. A terra e o mar separados também. E Deus disse que a terra produza relva, semente, árvores frutíferas com sementes de cada espécie. Então, essa linda criação, esse lindo poema. Aí no quarto, que existam luzeiros no firmamento do céu para separar noite de dia. O maior luzeiro chamará sol, o menor luz, lua e as estrelas, para separar das trevas. Essas trevas também são boas, que traz o nosso descanso. Não é uma treva do maligno. No quinto dia, a criação dos peixes, pássaros, baleias, todos os animais aquáticos. Deus o abençoou e disse, sejam fecundos. Todos os pássaros do ar, e Deus disse, sejam fecundos, multipliquem. Encham as águas do mar e as aves multipliquem sobre os céus da terra. No sexto dia, que a terra produza seres vivos, animais domésticos, répteis, feras, todos os anfíbios. E Deus viu que era bom. Aí Deus criou também o ser humano, à sua imagem e semelhança. Esse lindo poema, Deus dá todas as condições necessárias da ecologia, da integração com a natureza, só depois criar o ser humano. E tem mais uma coisa, a sua imagem e semelhança. Então, esse foi o lindo poema da criação, né? Do Gênesis de 1 a 11. Segundo algumas religiões. E essa religião é de onde surgiu nós também, o cristianismo. Só que depois, lá no versículo 28, existe uma palavrinha aí que deturpou um pouquinho, ou muito. Esse verbo, quando na realidade seria cuidar, foi trocado por submetam, dominem. Então, aí é o ponto-chave que nós vamos trabalhar hoje. Mas domine o quê? Vamos começar só com algumas coisinhas do que está acontecendo no nosso universo. Degelo no Ártico acelera mais do que o prevista e alarma os cientistas. Coisas que estavam previstas para acontecer daqui 20 anos já está acontecendo agora.
aumento de até 7 graus Celsius na temperatura. Isso lá no Ártico. Então, começam as geleiras, e aí nós sentimos até as temperaturas aqui. Então, aí nós poderíamos trocar, ou poderíamos ter uma alternativa para essa criação, de uma maneira um pouquinho diferente. Então, Deus viu que tudo era muito bom. Mas hoje, vejo que tudo vai mal, muito mal. Aí nós começamos. No primeiro dia, eu criei a luz, o sol para o dia, a lua para a noite. Mas vocês obscureram, deixaram escuro o dia com nuvens de fumaça. E perturbaram também a calma da noite com luzes artificiais. No segundo dia, dividi as águas da terra e lhes dei a água restauradora e a terra fecunda. Mas vocês poluíram os córregos, os rios e os mares e envenenaram a terra. No terceiro dia, fiz crescer a vegetação, todos os tipos de plantas e árvores. Mas vocês mataram as florestas e os campos com as chuvas ácidas. Depois criei os seios das águas, pequenos e grandes, e todos os tipos de aves. Mas vocês destruíram imensa quantidade de peixe com o petróleo derramado e produtos químicos acabaram com as borboletas e os passarinhos. E criei todos os tipos de seres vivos, os animais rastejantes aos silvestres. Mas vocês os aniquilaram sem respeito, ou os mantêm como atração nos zoológicos. Enfim, criei o homem e a mulher, imagem de mim mesmo, e lhes entreguei toda a criação. Mas vocês são mal administradores e destruíram as obras da minha mão. No sétimo dia descansei, e ordenei que vocês também descansassem nesse dia. Mas no final de semana, vocês não descansam, vão de uma diversão a outra, de um recorde a outro, sem nenhum sentido. Volte, meu povo, volte ao seu Deus. Pensem em vocês mesmos e nos seus descendentes, que acabarão por herdar essa terra que agora é de vocês. Então, em vez de a gente fazer essa leitura do Gênesis a 11, eu vi essa interpretação aí, eu gostei e coloquei para vocês. E é nessa espiritualidade, então, do Deus Criador. E aí nós colocamos esse verbo. Poderia ser, Deus viu que tudo é ainda muito bom, então cai bem quando esse verbo era muito bom, né? Que já não está tão bom dessa maneira mais. Então, nessa espiritualidade em perspectiva ecológica, que nós estamos trabalhando, que é a proposta de hoje, vamos pegar a nossa Bíblia lá no Salmo 8, do versículo 4 para frente, dá para a gente dar mais uma olhadinha nessas idas e vinda do tempo integral, ou seja, o tempo de Deus que fez a criação seria para sempre, e nós não estamos deixando tanto para sempre dessa maneira. Alguém gostaria de ler para nós? Salmo 8, do 4 até o fim. Estão me ouvindo, né? Quando contemplo o céu, obra de teus dedos. Não, peraí. É o Salmo 8. É isso mesmo. Versículo 4 até o 10. Era isso mesmo. Encontraram?
Enquanto o encontro aí, então, eu acho que falar em ecoteologia no dia de hoje é muito propício, né? Já que o dia 1º de setembro foi o dia mundial de oração para o cuidado com a casa comum, para o nosso mundo, para a natureza. Quem que vai ler para nós? Posso ler, Ana. Ah, pode ler, então. Pode ir, Mara? Não, pode sim. Quando contemplo o céu, obra de teus dedos, a lua e as estrelas que fixaste, o que o homem para dele se lembrarás? O ser humano para que o visites? Tu o fizeste pouco menos do que um Deus, e o coroaste de glória e esplendor. Tu fizeste reinar sobre as obras de suas mãos, e sobre os pés dele tudo colocaste. Ovelhas e bois, todos eles, e as feras do campo também, as aves do céu, os peixes do oceano, que percorrem as sendas dos mares. Javé, Senhor nosso, como é poderoso o teu nome em toda a terra. Até aí, Herculano? Até aí, né? Isso. Então, veja quantas coisas boas, bonitas, que Deus nos criou, né? E aí nós vemos essa espiritualidade ecológica, ou seja, experimentar a conexão do mistério pessoal com o que é misterioso nesse vasto universo que nós habitamos, para ter uma espiritualidade integrada, libertadora, expressa nas relações entre pessoas com toda a criação. E o mais importante dessa criação, como os 2 textos dizem, né? Tanto o Salmo como em Gênesis, é o ser humano. E ao assumir o nosso lugar e nossa participação na teia da vida, vamos aos poucos descobrindo e vivenciando essa relação entre nós e o universo. Mas como está essa relação entre nós e o universo? Como que está essa relação entre nós, seres humanos, e o universo? Alguém poderia responder? E depois vou massificar um pouco vocês, então vou deixar pouco espaço. Então, é um pouquinho do que nós vemos, o que ficou o universo hoje, né? Então, com esse objetivo, que é o encontro com a espiritualidade ecológica, não podemos fugir da justiça social, que ilumina também essa relação com nossas experiências históricas, tomando como luz, tomando como lamparina da Bíblia, para contemplar melhor esse mistério. Eu acho que é o que está na apostilinha de vocês aí. Precisamos encontrar diferentes maneiras de conhecer o universo e conhecer a nós mesmos e essa integração. Queremos entrar em íntima relação com Deus e participar do seu poder curativo para curar as feridas do universo, dos nossos corpos e de todos os seres vivos que estão ao nosso redor. Infelizmente, não lidamos com as pessoas e a natureza, com a criação toda, como uma teia de vida, buscando recuperar sua integridade. Em nossos projetos, em nossas buscas, temos um agir fragmentado, ou seja, nós só pensamos mais em nosso umbigo, mais na nossa economia, e esquecemos tudo ao redor que está e que nos somam. Então, vamos trabalhar com isso como um ponto de partida. Uma ecologia, quando nós buscamos, uma ecologia integral e integradora, parte do grito da terra, dos seres vivos, dos ecossistemas agredidos pelo tipo de material ilimitado que não respeita os recursos limitados da nossa Mãe Terra, explorando a natureza além do que ela possa ser explorada, e a Terra também criando empobrecidos, criando lascados aí da natureza, né? Aí o Papa Francisco nos diz em sua encíclica, essa daqui, tá? A Laudato Si. Acho que aqui o pessoal do Santo Antônio todos já leram, já releram. Essa é aquela mais curta, né?
mas que a maioria do pessoal leu. Então, o Papa Francisco nos diz: nunca maltratamos e ferimos a Mãe Terra como nos 2 últimos séculos. Será que é verdade isso? O que vocês acham? O que está acontecendo ultimamente, dá para nós fazermos uma leitura disso que o Papa Francisco está nos dizendo? Sim, a destruição do planeta Terra. Isso, olha lá. Amazonas em chamas. Pantanal em chamas, como nunca nós vimos antes. Mercúrio nos rios, envenenando peixe, e não só o peixe que está envenenando. Envenenando também quem come os peixes, né? O rio... Oi. Só uma pergunta. Na encíclica diz exatamente isso, Mãe Terra? O Papa Francisco usou esse termo ou é uma tradução ecológica? A Mãe Terra é mais uma tradição ecológica. Eu não lembro se ele usou esse termo, tá? Quem usa muito isso é o Leonardo Boff. Leonardo Boff, o Dom Pedro Casaldáliga usa muito, quer dizer, usava, né, que ele faleceu esses dias, mas quando se fala da Mãe Terra e que acabou com a vida lá, principalmente lá em Mato Grosso, onde ele vivia ali em São Félix do Araguaia. Então, usa muito essa Mãe Terra. E a Igreja da América do Sul, América Latina, quase todas usam esse termo hoje. Mas... Você não acha que é um termo meio que... Como é que eu vou falar isso daí sem escandalizar? Não é meio que um endeusamento de um planeta, de uma criação de Deus? Eu achei meio esquisito esse termo, assim, dentro... Eu acho que aí vai muito de interpretação. Eu já gosto desse termo, Mãe Terra, porque ela produz, ela nos dá o alimento, ela faz, sabe? Ela faz gerar vida. Até para fazer uma casa é dessa. Claro que eu não sou contra aquilo que o seu pensamento também, tá? Até porque... Não. É só uma reflexão. Na verdade, me causou um pouco de estranheza. Eu achei meio grego o termo, sabe? Uma coisa assim mais humanística, né? No termo de teologia. Com dualidade. Quando pensa-se no termo grego dualidade, sim. Né? Tá, entendi. Obrigado pela observação. Obrigado. Só complementar um pouquinho, lá o rio Capiberibe, que próximo do Rio Madeiras ali, com barcaças e mais barcaças de toras, de madeiras de lei. Isso é o mínimo, porque a maioria delas está sendo queimada pelo fogo. Né? Uma outra coisa que eu estive pesquisando antes, uma bomba hoje é mais potente 3 vezes do que aquela que soltou Hiroshima e que traz estragos até hoje. Para ver como que nós vamos usando essa questão da ecologia e aquele termo quando a gente falou de Mãe Terra, né? Exatamente por isso. Então, falta o quê? Falta uma visão global dessa macro-realidade, um contato direto, corpo a corpo, com a micro também, ou seja, nos lugares mais pequenos, até onde nós moramos ali. Fala assim, nós não temos nada com o Amazonas. Tem sim. Então, relaciona-se, tudo é relacionado, interagindo como um foco claro, em conjunto, em processo, visando também a transformação da sociedade para construirmos juntos o reino de Deus. Não adianta nós destruirmos toda a natureza e falar que está construindo o reino de Deus. Temos que ter o contato corpo a corpo para criar relações de amor que tenham foco na vida não só do homem, como de toda a criação. Esse foco, sim, tem um poder curativo. Até quando nós falamos a cura pela planta. Se nós acabarmos com a planta, como que nós vamos curar? Porque não vai longe, não.
se nós acabarmos com as abelhas do mundo, para onde nós vamos? Porque não tem mais polinização. Então acaba a vida na Terra. Então nós podemos sempre ajudar de alguma maneira a curar essa aflição que atinge muitas pessoas, pois a palavra de Deus ilumina nossas atitudes para agir da melhor forma, uma vez que aceitamos o convite de seguir Jesus. E seguir Jesus de perto. Aí vamos meditar um pouquinho lá o profeta Oséias, que está também lá na apostilinha de vocês. É um profeta contra a idolatria e seu livro relata muitas guerras. Um exemplo disso é o capítulo 4. Leitura que foi dividida em duas partes, sendo a primeira Oséias 4, de 1 a 3, e a segunda, Oséias 4, de 4 a 14. A primeira parte é como um prólogo, a segunda parte do livro, embora a primeira parte nos ilumina, mostrando que a vida foi corrompida e a harmonia quebrada. Deus criou a perfeição e essa perfeição está quebrada. O cosmos não está mais vigorando como se devia. Então foi quebrada por quê? Em consequência da violação de um pacto estabelecido entre Javé e o povo. A segunda parte ele critica os sacerdotes. Acontece porque eles representam mais o Estado do que o próprio povo, ou seja, o povo de Deus. E não representando o povo de Deus, não está também representando a Deus. A idolatria justificava as relações de opressão, prostituição, exploração, e Oséias é um desses profetas anti-idolátricos. Não aceita sacralizar nem mistificar a história e manter a opressão. Este livro de Oséias, principalmente 4 a 3, também contém uma estrutura que concentra, que apresenta da seguinte forma. Escutai, filho de Israel, há um processo contra os habitantes da terra. Quem que é esses habitantes da terra que está nesse processo? Aqueles idólatras, né? Que criam ídolos, que criam meios, que criam fim, e o maior fim é a exploração do próprio povo. Então, B, que mostram a ação do processo, a falta de conhecimento de Deus. Isso gera assassinato, calúnia, roubos, todo tipo de opressão que nós vemos na Terra. Por causa dos habitantes da Terra, a vida na Terra também vai se destruindo. Destruindo o ar, o mar e a Terra. A própria Terra está ameaçada. Oséias 4, de 1 a 3, então é uma unidade literária delimitada dentro da profecia de Oséias, descreve a situação e que se encontra o povo no reino de Israel por volta de 733. Uma grande maioria ali oprimida. Por quê? Nessa época, o rei Manaés, lá do norte, faz uma enorme extorsão aos agricultores israelitas para ser vassalo de um país maior, para ser vassalo da Assíria e pagar grandes impostos para a Síria para manter-se como rei ali, com a justificativa ali da própria Síria. Então aparece também ali dentro uma reação, toda ação tem uma reação. Anti-Assíria, liderada por Facéias, que mata Manaém, faz aliança com Damasco e pressiona Acás, rei de Judá, gerando dessa maneira a guerra sírio-efraimita entre Israel e Judá. Então, uma liderança local ali pega, mas também faz alianças com Damasco. Os habitantes da terra vão perdendo o conhecimento necessário para seguir os caminhos da vida e da paz. Nesse contexto violento, sangrento, em que os impérios aparecem sempre no cenário mundial. Então, o cenário mundial hoje ainda apresenta também, em busca da paz, traz guerra. É difícil até entender isso aí. Então, nós vamos ver um pouquinho abaixo, tem outras questões sobre isso. E o que eles vão fazendo?
afastando-se das boas tradições que marcam a identidade e espiritualidade de Israel. Já não existe fidelidade, nem bondade, nem de conhecimento de Deus na terra. Com isso, o povo vai se desumanizando e a vida na terra fica ameaçada de extinção. Oséias faz uma relação entre a conduta humana e a qualidade do povo de vida e da terra. Alguém poderia ler lá o Amós 4, de 1 a 3 para nós? Oséias 4, de 1 a 3. Eu já estou com ele aberto aqui, eu vou ler. Vamos lá. Ouvi a palavra do Senhor, filhos de Israel. Porque o Senhor vai entrar em litígio com os habitantes da terra. Porque não há verdade, nem misericórdia, nem conhecimento de Deus na terra. Juram falso, mentem, assassinam, roubam, cometem adultério, usam de violência e vertem sangue sobre sangue. Por isso, a terra está cheia de luto e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais selvagens, os animais do céu e até os peixes do mar perecem. Olha lá, então. Já naquela época, essas consequências. E aí nós falamos, nós hoje, como um mundo humanizado. Ou, como falamos aí, que está em muita pauta, mundializado, globalizado, né? Como nós estamos hoje nessa questão? Será que nós estamos fazendo lição de casa? Será que Oséias deu lá umas dicas para nós? Nós estamos fazendo essa lição de casa hoje? Vamos dar uma olhadinha? Olha lá, alguns dados, depois nós respondemos. Quando terminar aqui, vocês podem falar. O lixo nuclear das usinas podem ser usados para reverter mísseis e bombas, causando dano aos adversários que durarão até 2.000 anos. Estão sendo usados em armas recentes. Recentemente foi usado por drones lá no Paquistão, pelos Estados Unidos, destruindo população, não só militar, mas população civil também. Uma outra coisa, o fósforo branco, agente químico que faz as pessoas se inflamarem em contato com o ar, continuam sendo usados como arma até o dia de hoje, mesmo por países recentemente essa arma contra os palestinos. E notar ainda que 80% das guerras acontecem hoje nos 20 países mais pobres do mundo. Além disso, aí pode ficar as duas perguntas juntas. Estamos fazendo nossa lição de casa? Não. O homem veio para cuidar da terra e no fim é ele que está destruindo. Olha lá, tá vendo? Então não estamos fazendo bem o nosso dever de casa, né? Uma outra pergunta. Existem armas que matam sem disparar? Fome? Existem armas que matam sem disparar? Podem entrar e falar. A fome? Hã? A fome? Isso, mas existe ainda uma outra que é mais escondida do que isso. Sabe quais são? Todas as armas, pelo simples fato de serem fabricadas, por quê? Custam um grande montante de dinheiro, principalmente armas bélicas,
que vai fazer falta para despesas básicas das famílias, como comida, saúde, escola, moradia. Deu para notar isso aí? Olha lá, além daquelas armas que destrói, que nós vemos, existem aquelas que nós não vemos, mas que, por um outro lado, ela está acontecendo dentro da sociedade, onde criam lascados, principalmente quando gasta-se muito dinheiro com armamento bélico e esquece as necessidades básicas do povo. O governo, ao invés de investir no povo, ele investe em armamento. Seria isso? Isso. Olha lá. Não só o nosso, né? Estou falando no geral aí. O americano é o número 1. Número 1, sem dúvida alguma. Né? Então, eu acho que quando nós falamos em ecologia, ou quando nós falamos uma teologia ecológica, ela vai muito além, né? Então, as armas daquela época também, quando se fala em trocar as espadas por arados, hoje nós podíamos falar, trocar as armas nucleares, trocar as armas químicas, trocar os tanques de guerras por comida, por moradia, por condições mais justas para as pessoas. Alguma dúvida até aí, pessoal? Podemos seguir. Então, com base no que vimos até agora, refletir os textos que nós falamos, pode trazer a luz para nós hoje. Que postura que nós podemos ter em relação a esses textos? Podemos ter uns 2 minutinhos para conversa também. Senão eu fico aqui como palestra, não gosto de palestra. Gostaria de, no final, a gente trabalhar 1 ou 2 capítulos do Jó. Tá. Então, deixa eu fazer só mais um adendo com relação a Oséias 4, de 1 a 3, que a minha visão não é ecológica, né? Eu acredito que os erros que o homem comete aqui, que são pregados aqui por Oséias, são erros morais, e o ambiente que ele mora fica moralmente de luta também, né? Mas não fica claro aqui que os erros que o homem comete aqui seja contra o planeta Terra, né? Isso. Então, resumindo, acho que está no resuminho de vocês aí também, né? Direito e justiça são irmãs gêmeas, portanto, não há distinção entre ambas. A palavra processo está no original, significa lutar pelo direito digno à vida. Naquela época, o governo era da Síria. Na nossa época, o governo é do Brasil, ou do governo maior ainda, que tem um certo domínio, né, que já foi falado, inclusive, os Estados Unidos, que domina, principalmente quando se fala nessa questão de armamento. Javé é o orvalho da manhã que molha as plantas, mesmo sem chuva. E não molha só as plantas dos justos, molha também a planta dos injustos. Portanto, o problema não era natural, mas provocado pelo próprio governo da Síria e do exército. O povo eram os habitantes do Reino do Norte. No contexto dele, era estimulado o ritual do adultério ao deus Baal. Por isso, essa destruição, quando nós falamos de destruição moral também, que era a prostituição ao Deus da purificação. Tudo isso acontecia por falta de conhecimento ao amor do Deus verdadeiro mesmo, Deus Javé, que liberta da idolatria. A ideia era ter, olha, isso aí é bastante importante, a ideia era ter mais crianças para o futuro irem para a guerra ou poder pagar mais impostos ao império. Onde que vocês já viram isso? Quem já viu coisa similar a isso? No Natal nós vemos um.
Maria e José saiu de sua terra Galileia para ir Belém, onde era a terra de José, para... Quem que lembra? O recenseamento. E esse recenseamento, naquela época, era para pagar impostos por cabeça, por pessoas. E mais recentemente, a França foi um dos países que aderiu mais maciçamente assim, ao controle de natalidade. E chegou um momento na França que era incentivado para ter filhos, porque não estava tendo pessoas para o contingente militar. Isso dá para a gente notar um pouquinho, não só na França, como em outros países da Europa, quando nós vemos os times de futebol, de basquete, de tudo lá hoje, que não tinham mestiços, não tinham negros, e hoje nós vemos bastante negros, porque era obrigado o quê? Buscar até na própria colônia para manter o exército, para manter a segurança do país. Então, lá como cá, não se muda muito essa questão aí, né? Então, crianças para ir para o exército ou para pagar impostos ao império. A questão ecológica, climática, política, econômica e social estão permeando o texto e que ainda acontece agora, pois ainda estamos cercados pela corrupção. Nessa época, a monarquia governava com opressão, então era o rei absolutista, o que ele falava era lei, não tinha constituição como nós temos hoje. Hoje nós temos algumas monarquias como que fala lá onde tinha Noruega, né? A Noruega tem um tipo de monarquia que em 1970 descobriu o petróleo, mas esse petróleo que foi descoberto lá, as rendas do petróleo é dividido para a população, para o bem-estar da população. O mundo sempre está em primeiros lugares, ou é primeiro ou segundo, mas está ali sempre nos primeiros. Quando nós falamos lá naquela época, o adultério está ligado à prostituição sagrada no alto dos montes, que faz parte do projeto do rei, que contraria, no entanto, o projeto de Javé, o projeto de Deus. Então, quebra aliança o quê? Gerando miséria. O conhecimento de Deus está relacionado ao defender o direito da vida de todos. O preconceito de raça existe mesmo que negamos. Portanto, a sabedoria está em não precisar justificar a sua escolha e vivê-las. Não é diminuindo o outro que eu vou crescer. É estar junto com o outro, crescendo junto, que eu posso também, às vezes, até, num certo ponto, ter um pouquinho mais de experiência do que ele, mas não ser maior do que ele. A última questão de análise do grupo foi identificar qual postura podemos ter em relação ao texto. Então, vê que nós, embora seja ecologia, estamos usando bastante um pouquinho da Bíblia também, né? Através da Bíblia, com a nova linguagem, devemos ter uma postura diferente que gere também uma leitura diferente, indo mais fundo para perceber o que está além do que está escrito. Não só uma leitura espiritualista. Como diz São Paulo, parto é doloroso, mas gera vida. Nossa sociedade produz muito lixo, que deveria ser reciclado por todos e não só pelas cooperativas. Isso, quando nós falamos em ecoteologia, geraria muito mais verbas sem prejudicar o solo. A primeira ação, então, é ouvir que gera as atitudes para melhorar as situações. Começamos isso em casa. Outra coisa, como criar uma cisterna para recolher a água da chuva ou criar meios para reutilizar a água de lavar roupa. Quando nós falamos isso, tem gente que sempre lucra com alguma coisa. Quando nós falamos em outra questão, mesmo de desmatamento, de violência, tudo,
não podemos negar o lucro das empresas de telecomunicação. O lucro da Globo, por exemplo, é o filme de violência, as informações falsas que defendem o poder opressor. Então, hoje, quando falo Globo, não é só a Globo de televisão. Às vezes está globalizado também por outras emissoras, por outro meio. Se você for assistir ou violência ou ideologia de consumo. Então, são o que vende para nós hoje. Os antigos já alertavam que temos que cuidar das fontes de origem, preservando a mata ciliar para não faltar água. O meu avô falava assim, posso falar o que meu avô falava? Quando nós pagarmos pela água, está no fim do mundo. E nós já estamos pagando pela água faz tempo, né? Por quê? A ganância que faz com... Nós pagamos por tudo e pagamos muito caro, às vezes. No Brasil, colônia, até hoje, né? Hoje nós vemos, aí saímos aqui de Limeira para frente, aí, é só cana-de-açúcar. Porque traz, dentro do consumo do gasolina, do etanol hoje, é uma questão de locomoção. Mas nós temos que parar também e pensar sobre essa questão. Porque a cana-de-açúcar seca os lençóis freáticos e prejudica a natureza como um todo. Ou seja, devemos pensar grande, devemos pensar global nessas questões, mas agir ali onde nós estamos morando. Essas, então, é uma das funções também do assessor da Bíblia, do catequista, de outras pessoas que lidam e que fazem a opinião das pessoas. Devemos o quê? Mudar as atitudes e fazer com que outros mudem também, valorizando a sabedoria popular frente à sabedoria gananciosa das empresas estatais ou das empresas privatizadas também, não só estatais. Eu não sei se vocês já viram, já estudaram sobre isso. Pernambuco foi a capitania que mais progrediu na época, tornando-se a mais rica do Brasil, pela cana-de-açúcar. Só que lá hoje tornou árido ou semiárido uma boa parte do estado de Pernambuco. Se as pessoas tivessem visto não só como lucro isso bem antes, hoje Pernambuco estaria, acredito, talvez próximo ao estado de São Paulo em desenvolvimento, em criações de emprego e tudo. Então, por isso que nós falamos que temos que tratar a natureza, esse contato com a natureza vai aprendendo a reutilizar os materiais descartáveis, e uma leitura orante contextualizada da Bíblia ajuda a descobrir que tudo no mundo está relacionado, que uma coisa depende da outra e que no centro de tudo está o Deus, está a harmonia da vida. Então, somos chamados a viver em sintonia com a permanente dinâmica da vida, com seus ciclos entrelaçados, congregando pessoas, grupos apaixonados pelo esse reino de Deus, entregando-nos livremente na sua realização. Entrelaçados à natureza inteira, que hoje está pedindo socorro. Então, aí quando nós falamos produzir teologia, pensar teologia, vamos pensar um pouquinho e produzir um pouquinho agora. Partindo do que vimos até o momento, refletimos os textos de Oséias. Vamos ler lá Romanos 8, do 18 ao 27 também. Romano 8, do 18 ao 27. Quem que gostaria de ler para nós?
Posso circulando? Opa, vamos lá, Alexandre. Tudo bem? Pode ler para nós. Penso que os sofrimentos do momento presente não se comparam com a glória futura que deverá ser revelada em nós. A própria ciência, a manifestação dos filhos de Deus, entregue ao poder do nada, não por sua própria vontade, mas por vontade daquele que a submeteu. A criação abriga a esperança, pois ela também será liberta da escravidão da corrupção, para participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Sabemos que a criação toda geme e sofre dores de parto até agora. E não somente ela, mas também nós, que possuímos os primeiros frutos do Espírito. Gememos no íntimo, esperando a doação, libertação do nosso corpo. Na esperança, nós já fomos salvos. Ver o que se espera já não é esperar. Como se pode esperar o que já se vê? Mas, se esperamos o que não vemos, é na perseverança que o aguardamos. Do mesmo modo, também o Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza, pois nem sabemos o que convém pedir, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que sonda os corações sabe quais são os desejos do Espírito, pois o Espírito intercede pelos cristãos de acordo com a vontade de Deus. Vamos ler agora do Gênesis. Como já falamos um pouquinho do Gênesis de 1 a 11, vamos ler do Gênesis 1, do 12 ao 31. Gênesis 1, do 12 ao 31. Pode ser um só, tá? Quem gostaria de ler para nós? Ninguém? Eu vou ler, Fulano. Vamos lá, Dani. É a Matilde. Vai? Então vamos, Matilde. É do 12 a 31? Isso. Deixa eu achar. 1, do 12 ao 31. Espera aí, é 1? Fala, Herculano. E a terra produziu relva. Espera aí. É do 12 ao 31, né? Isso. Vamos lá. E a terra produziu relva, ervas que produzem semente, cada uma segundo sua espécie. E a árvore que dão fruto com a semente, cada uma segundo a sua espécie. E Deus viu que era bom. Houve uma tarde e uma manhã. Foi o terceiro dia. Deus disse: que existam luzeiros no firmamento do céu, para separar o dia da noite e para marcar festas, dias e anos. E sirvam de luzeiros no firmamento do céu, para iluminar a terra. E assim se fez. E Deus fez os 2 grandes luzeiros, o luzeiro maior para regular o dia, o luzeiro menor para regular a noite, e as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, para regular o dia e a noite e para separar a luz das trevas. E Deus viu que era bom. Houve uma tarde e uma manhã. Foi o 4º dia. Deus disse: que as águas fiquem cheias de seres vivos e os pássaros voem sobre a terra, sob o firmamento do céu. E Deus criou as baleias, os seres vivos que deslizam e vivem na água, conforme as espécies de cada um.
e as aves de asas, conforme as espécies de cada uma. E Deus viu que era bom. E Deus o abençoou e disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham-se as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Houve uma tarde e uma manhã, foi o quinto dia. Deus disse: que a terra produza seres vivos, conforme as espécies de cada um, animais domésticos, répteis e feras, cada um conforme a sua espécie. E assim se fez. E Deus fez a fera da terra, cada uma conforme a sua espécie, os animais domésticos, cada um conforme a sua espécie, e os répteis do solo, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que era bom. Então Deus disse: façamos homem à nossa imagem e semelhança, que ele domine os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que se rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus. Ele o criou, e os criou homem e mulher. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, enchem-se, submetem-se à terra, dominem os peixes do mar, as aves do céu e todos os seres vivos que rastejam sobre a terra. E Deus disse: vejam, eu entrego a vocês todas as ervas que produzem sementes e estão sobre toda a terra, e todas as árvores em que há frutos, que dão semente, tudo isso será alimento para vocês. E para toda a terra, para todas as aves do céu, e para todos os seres que rastejam sobre a terra, e nos quais há respiração de vida, eu dou a relva como alimento. E assim se fez. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo que era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã. Foi o sexto dia. Até aí, Herculano? Só um pouquinho mais. Um Capítulo 2, versículo 1 só. Assim foram concluídos o céu e a terra, com todo o seu exército. Isso, então nós vimos nessas 3 leituras, né? Sim. A carta de Paulo ao Romano, durante a terceira viagem missionária, quer mostrar a força do Evangelho e a justiça de Deus que salva aquelas pessoas que se abrem ao dom da fé. E vê também as situações das comunidades que não era fácil. Desigualdade econômica, social de Roma eram terríveis. Massacres, incêndio, basta a gente ver lá a questão lá do Nero, né? Tacar fogo em Roma e ainda colocar a culpa nos cristãos. Isso era comum. A vida dos pobres na natureza era pisada sem piedade. E por isso que Paulo fala lá que a natureza está sofrendo as dores de parto. Dá uma dimensão cósmica à redenção com o pecado que o próprio homem criou. A criação inteira agora está sofrendo. Ficou submetida, aquilo que eu falei no começo lá. Ao invés de cuidar, submeteu. E por isso geme e suspira pela libertação da terra também. Nesse texto do Paulo, que o Alexandre leu, transparece o anseio de vida plena, acalentado não somente pelas pessoas, mas por toda a criação, como se estivesse realmente nessas dores de parto. É uma linguagem simbólica, mas para indicar o quê? A angústia e, ao mesmo tempo, a dor fecunda sustentada, que, mesmo que nós estejamos nessa dor de parto, não podemos perder a esperança. E a esperança é nesse Deus Criador, nesse Deus Javé. Mas será que nós somos mesmo capazes de escutar esse gemido de quem está lá no lixão? As pessoas simples que trabalham nesse lugar para sustentar a família,
contando com a ajuda de crianças, muitas vezes sem ir na escola. Sem contar que esses lixões também estão contaminando o chão, os lençóis freáticos. Esses dias eu estava comentando lá em Minas que hoje isso vem pelo espirro, isso vem por um contato que nós estamos passando hoje pela pandemia. Mas e quando ela vier pela água desses lixões? Quando pegar tudo esse chorume dentro dos lençóis freáticos, como que nós vamos apresentar à sociedade essa dor das pessoas que vai ficar doentes e que estão hoje indiferentes ao gemido daqueles outros, dos próprias pessoas que trabalham no lixão? Então, essas questões lembram lá que só Deus mesmo para salvar, né? Que alerta para a guerra que se apresenta como monstra, que nos leva, muitas vezes, à indiferença de estar vendo, de estar sentindo isso. Porque está lá na pele do outro e não na nossa. Nós falamos isso de relativismo cultural. Ou seja, como é eu me colocar na pele daquelas pessoas que estão no lixão? Agora, nós olhando também a imagem da floresta incendiando ao lado, podemos perceber que, diante da escandalosa e inconsequente destruição da floresta e dos rios, escutamos não somente o clamor do que vem do vento da terra, que vem da floresta, mas também o gemido dos seus filhos, de suas filhas, dos nossos povos originais, dos animais. Portanto, nós devemos refletir que novas posturas essa escuta nos inspira. Qual a nossa postura que nós vamos ter perante tudo que está acontecendo? Diante dessa escuta, podemos resgatar uma sabedoria antiga com sua visão contemplativa do cosmos. Vimos lá tanto no Antigo como no Novo Testamento. Nas antigas tradições, as crianças eram educadas para maravilhar-se diante da natureza e cuidar dela como de sua própria casa. E aí nós vemos lá que o império é o contrário. Cria-se crianças para ir para a guerra. Com suas tradições comunitárias, os grupos humanos mais frágeis e desconhecidos revelam que existe uma força misteriosa de vida presente em todo o universo e em cada ser. Para tanto, é preciso acreditarmos nessa força da vida, mas pensemos como contemplamos o mistério presente nessa realidade. Será que estamos fazendo mesmo a nossa parte para ajudar a natureza a recuperar da degradação que os nossos próprios seres humanos estão fazendo? Ao plantar as árvores nos barrancos, também atraímos aves, ou seja, se a humanidade fizer a sua parte, a natureza conseguirá sobreviver. Mas já percebemos que da ação solitária em defesa da vida brota um novo olhar sobre o universo. É esse parto que está para nascer. Podemos dizer que as nossas crianças hoje na escola já aprendem sobre isso, sobre a ecologia, sobre o cuidado com a natureza. É todo mundo que vai fazer? Não, mas tem aquelas que vão fazer e com certeza pode construir um mundo melhor. Podemos dizer, então, que na nossa escola, como nos projetos sociais hoje, tem um papel muito importante, pois desde cedo as crianças já estão aprendendo a ter esse contato com a natureza e ver essas mudanças que nós próprios podemos fazer. Então, tem aqui umas perguntas. Acho que tem na folhinha de vocês também. Vamos tentar responder uma a uma. Será que deixamos que esse gemido da terra nos salvasse da indiferença? Que sentimento nós temos, ou essas imagens, quando vemos queimadas, quando vemos mercúrio, traz para nós, ou provoca em nós? Ou será que é só curiosidade de ver na Globo o que aconteceu hoje? O que provoca em nós quando nós vemos esse gemido da terra?
essa indiferença das pessoas tacando fogo nas matas? Acho que é tristeza, indignação e impotência. Alguém mais? Será que nós temos... Fulano, eu acho também que provoca muita tristeza na gente, porque é muita destruição, né? Muito fogo, muita maldade. Então, isso atinge muito, sei lá, eu não tenho muita palavra para falar, mas essa daí é muita tristeza a gente ver isso. Será que nós sentimos responsáveis por isso também? Sim, a gente sente culpa, né? Porque, no fundo, professor, nosso consumismo exagerado colabora. Colabora com tudo isso, porque a gente, assim, a queimada na Amazônia, a queimada, que nem o senhor falou das armas lá, o agrotóxico, né? Que agora não tem mais assim. Tá na época do milho. Tem o milho o ano todo, porque usa um monte de porcaria lá. Isso também agride a mãe terra, né? Eu acho que, na verdade, quando a gente vê, não é só tristeza, é culpa também, porque a gente tem um dedinho aí nisso. Falou muito bem, Cecília. E, na minha opinião, não é um dedinho, não, é o corpo inteiro. O grande culpado disso tudo sou eu, é todo mundo que não se propõe a viver só o que precisa, que quer consumir mais do que precisa e, principalmente, acumular mais do que deve. E também veio a pandemia justamente para isso, né? Nos ensinar, falar, não precisa de 10 blusas, eu posso perfeitamente ficar com umas 3, né? Porque é aí que começa, aí a gente vai falar de Deus, a gente vai fazer, mas se a gente for colocar um espelho na nossa frente, e eu estou falando por mim, a gente tem muito a colaborar, muito a fazer, igual o professor falando do chorume, né? Do lixo. A maioria sai da nossa casa, né? Do consumismo nosso. Olha lá. Olha, Herculano, um momentinho, você falou do chorume. Olha só, você falou do chorume quando começar a prejudicar os lençóis freáticos. Olha só hoje a natureza do nosso rio Tietê aqui em São Paulo. Olha aqui em Itu, em Salto, que tristeza que fica cada vez que passa uma chuva lá na capital e desce para cá. Tristeza que fica de lixo ali. Já estamos vendo isso aqui hoje, nós estamos vendo. Então, imagine o desenfreio que está tendo o consumo daqui a 10 anos. Então, estamos vendo aí diretamente dentro das nossas luzes, né? Ou dentro da nossa realidade, nessas questões aí. Os textos que lemos chamam atenção para isso ou não? Chama assim. Bastante, né? Que relação tem com a realidade ecológica atual? Esses textos. Já falou aqui, até na terceira, nem vou fazer mais, o sentimento vocês já falaram, né? Mas que relação que tem os textos com a nossa realidade de hoje? A ganância do homem, desde a época antepassada até hoje, o homem não mudou. Ele só quer mais e mais e mais. Que sentimento essa realidade desperta em nós? Alguma que ainda vocês não falaram? Que compromisso nós, como igreja, nós como cristãos, nós como pais e mães de família, estamos assumindo pessoalmente ou como grupo em relação a essa criação linda que Deus nos colocou?
compromisso nós, como cristãos, como pessoas comprometidas, estamos assumindo em grupo ou sozinho em relação a essa criação que Deus criou. Exatamente isso, diminuir o consumismo ou seguir o exemplo de Jesus, né? Eu não me lembro aqui, me corrija se eu estiver errado, professor, nenhuma passagem da Bíblia que diz de Jesus entrando numa limusine ou Jesus no mercado comprando alguma coisa, muito pelo contrário. Ele destruiu algumas coisas de mercado, ele andava de burrico, né? Então, nosso compromisso tem que ser com esses princípios morais. Do planeta, Deus cuida. Que posturas novas esse estudo pode nos trazer? Ou nos pede? O que ainda nós podemos fazer para que o planeta continue existindo? Senhor Herculano, eu penso também assim que o povo é muito conformista, né? A gente vê acontecer tudo isso e somos um povo conformados na perca de mata, na perca de rio, e não tomamos a atitude que deveríamos cada um pode tomar atitude sim, mas em grupo assim, falar, não, vamos falar isso daqui tá errado. Vamos abrir a boca, né? A gente não tem essa atitude. Isso, a gente fica calado, abre a boca. A gente fica conformado com a situação. Não adianta eu ou mais 10 pessoas fazer a nossa parte se 1000 está fazendo errado. Mas a gente tem que ter coragem de falar, viu? Essas 1000 pessoas estão erradas no que elas estão fazendo. A gente é muito conformista, eu acho, seu Herculano. É a minha opinião, tá? Existem vários textos aqui, nós vamos entrar na Semana Bíblica, e eu vou passar para vocês esses textos, que vai ajudar um pouquinho também, quando nós falamos agora de Deuteronômio, né? Então, ela vai ajudar isso aí. Mas só essa questão aí, que o Alexandre falou, a história do passarinho. Todo mundo conhece a história do passarinho, não? Do beija-flor? Não. Incrível que pareça, um dia eu estava conduzindo a celebração lá no São Francisco, lá na Santa Rita, e nesse momento entrou um beija-flor na igreja e ficou voando na igreja. Para não deixar mentir sozinho, pode perguntar para a Vera se não é verdade. Então, vamos colocar aí como se fosse o Pantanal hoje. Pegou um grande fogo na floresta. E o fogo estava espalhando por todo lado da floresta. Um beija-flor, com o seu biquinho, ia até o rio, enchia o biquinho de água e jogava no fogo. Outros animais estavam olhando aquilo e achavam absurdo. O que é isso? Um animalzinho tão pequeno desse fazendo com esse biquinho aí, o que será que ele está fazendo? Então, passou várias vezes ele fazendo a mesma coisa. Uma hora, o elefante, com aquela baita tromba, foi lá e falou para ele: seu beija-flor, você acha que com esse biquinho tão pequeno você vai conseguir apagar o fogo na floresta? O que o beija-flor respondeu para o elefante? Estou fazendo a minha parte. Apenas estou fazendo a minha parte. Então, quando todos começarmos a fazer a parte também, né? Igual o Riso falou, aí vai ter muito mais pessoas juntas. Sempre tem que ter o primeiro passo. A grande caminhada começa pelo primeiro passo. Então, como nós vamos trabalhar lá na questão do Deuteronômio, na Semana Bíblica também,
Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia lá em Deuteronômio 20. Ele que já se preocupava com isso, com essas questões da natureza. Deuteronômio 20, versículo 19. Eu vou ler a parte do Deuteronômio, porque existe uma grande teologia depois lá no livro de Jó, e eu gostaria de aproveitar ele um pouquinho mais com vocês. Pode ser? Assim, cada um, como tem mais trecho aqui no Deuteronômio, eu leria agora, depois vocês liam lá no Jó. Pode ser, pessoal? Senão eu espero vocês abrirem. Pode. Pode sim. Então, olha, só para vocês lá marcar, para depois conferir em casa. Deuteronômio 20, versículo 19. Quando você tiver que cercar uma cidade durante muito tempo, machado, alimente-se delas sem cortá-las. Aí vamos lá para o Deuteronômio 22, versículo 6 e versículo 22, versículo 6 e versículo 7. Se pelo caminho, numa árvore ou no chão, você encontrar um ninho de pássaros com filhotes ou ovos, e a mãe sobre os filhotes ou sobre os ovos, não pegue a mãe que está sobre os filhotes. Deixe primeiro a mãe voar em liberdade, e depois pegue os filhotes, para que tudo lhe corra bem e você prolongue seus dias. Olha lá, então. O primeiro texto. Contra o desmatamento de árvores, principalmente frutíferas. O segundo texto. Cuidado com os pássaros. Temos que cuidá-los. E o Deuteronômio 23, versículo 13 e 14. Esse é um pouquinho mais conhecido, mas é sobre o saneamento básico, sobre o que já pensavam as pessoas na época. Providencie um lugar fora do acampamento para suas necessidades. Junto com o equipamento, tenha sempre uma pá. Quando você sair para fazer as necessidades, cave com ela e, ao terminar, cubra as fezes. Olha lá, parece que o dia de hoje ainda nós não aprendemos com o Deuteronômio, né? Para ver que tanto tempo atrás e já se preocupava com isso, com a natureza, com o desmatamento, com o cuidado dos peixes, com os cuidados dos pássaros, com o saneamento básico. Então, isso é ecoteologia também. Agora, vamos abrir, eu acho lindo isso, depois a gente lê o resto aqui da página 20. Eu não sei se vocês têm página 20 aí, não. Tá? É um resuminho final que a gente fez. Mas antes, vamos ver lá. Talvez vocês já leram várias vezes, releram Jó, mas não percebeu a grande teologia, a grande ecoteologia que tem lá no livro do Jó. Aí nós vamos fazer em turma, tá? Como são 2 capítulos inteiros, a hora que um parar, o outro continua. É o Jó, capítulo 38. Quando só vai ter 10 minutos para nós dar uma lida rápida. Quando chegar às 9 horas, a gente para fazer só o resumo final aqui, e aí vocês acabem de ver em casa, tá?
É o capítulo 38 e o capítulo 39. Quem que gostaria de começar a ler para nós? Vamos lá. É aquela cobrança linda, né? Que o Jó tem uma intimidade com Deus que até cobra Deus. Mas aí Deus também tem as respostas para ele e faz suas respostas também dentro da natureza. Começa para nós, por favor. Então, Javé, no meio da tempestade, respondeu a Jó e disse: Quem é esse que escurece o meu projeto com palavras sem sentido? Se você é homem, esteja pronto. Vou interrogá-lo e você me responderá. Onde você estava quando eu colocava os fundamentos da terra? Diga-me, se é que você tem tanta inteligência. Você sabe quem fixou as dimensões da terra? Quem a mediu com a trena? Onde se encaixam suas bases? Ou quem foi que assentou sua pedra angular? Enquanto os astros da manhã aclamavam e todos os filhos de Deus aplaudiam? Quem fechou o mar com uma porta quando ele rompeu, jorrando do seio materno? Quando eu coloquei as nuvens como roupas dele e névoas espessas como coeiros, quando lhe coloquei limites com portas e trancas, ele disse: Você vai chegar até aqui e não passará. Aqui se quebrará a soberba de suas ondas. Alguma vez em sua vida você deu ordens para o amanhecer ou marcou um lugar para a aurora, a fim de que ela agarre as bordas da terra e dela sacuda os injustos? Por acaso você deu ordens à terra para se transformar como argila debaixo do sinete e se tingir como vestido, negando luz para os injustos e quebrando o braço que ameaçava golpear? Você já chegou até as fontes do mar ou passeou pelas profundezas dos oceanos? Já mostraram você as portas da morte? Ou por acaso você já viu os portais das sombras? Você examinou a extensão da terra? Se você sabe tudo isso, me diga. Qual é o caminho para a morada da luz? E onde é a casa das trevas? Para que você as leve ao território delas e lhes conheça o caminho de casa? Então você sabe de tudo isso, pois já havia nascido e era grande o número de seus dias. Você entrou nos depósitos da neve e viu as revas do granizo, que eu guardei para o tempo da aflição, para os dias de guerra e de batalha. Em que direção a luz se divide e de onde o vento do deserto se espalha sobre a terra? Quem foi que abriu um canal para o aguaceiro e o caminho para o relâmpago e o trovão, a fim de fazer que chova em terras desabitadas e no deserto onde os homens não habitam, para saciar o solo deserto e destruído, para fazer a relva brotar e crescer? Por acaso a chuva tem pai? Quem é que gera as gotas do orvalho? De que ventre sai o gelo? E de quem dá a luz a geada do céu? As águas se escondem como pedra, e a superfície do abismo se consolida. Você consegue amarrar os laços das Pleiades ou desatar as cordas de Orion? Você pode fazer sair as constelações do zodíaco na sua estação própria ou guiar a ursa com os seus filhos? Você conhece as leis do céu ou pode determinar sua ordem na terra? Você é capaz de levantar a voz até as nuvens para que um aguaceiro o cubra? Você consegue atirar os raios para partirem e dizerem a você: aqui estamos? Quem deu sabedoria ao ibis e inteligência ao galo?
Quem está à altura da sabedoria para contar as nuvens? Ou pode derramar os cântaros do céu quando o pó do chão se funde na massa e os terrões se juntam? É você quem caça a presa para a leoa ou sacia a fome dos leõezinhos quando eles se recolhem nas tocas ou ficam de emboscadas nas moitas? Quem prepara o alimento para o corvo quando seus filhotes gritam a Deus e vagueiam por falta de comida? É lindo esse texto quando nós falamos em ecologia ou Deus Criador, né? O 39 continua. Daria para nós ver? Posso ler? Aí nós vamos passar uns 5 minutinhos, pode ser? Pode. Eu leio, então? Pode ler. Sabes tu quando parem as cabras montesas ou assistes ao parto das corças? Conta os meses de sua gestação e sabes o tempo do seu parto? Elas se abaixam para dar cria e se livram de suas dores. Os filhotes se tornam fortes, crescem no campo, partem e não voltam mais a elas. Quem deixa livre o asno selvagem? Quem solta os laços do onagro, ao qual dei a estepe como casa e como morada a terra salgada? Ele despreza o barulho da cidade e não ouve os gritos dos tropeiros. Gira pelas montanhas suas pastagens e anda à procura de tudo o que é verde. O búfalo estará disposto a servir-te, ou a passar a noite em teu curral? Poderás prendê-lo com a corda ao arado, ou fazê-lo lavrar os vales atrás de ti? Confiarás nele porque sua força é grande e a ele entregarás teu trabalho? Contarás com ele para que traga para casa e ajunte tua colheita em tua eira? A asa do avestruz bate alegremente, como se tivesse penas e plumagem de cegonha, pois abandona a terra os ovos e os deixa aquecer na areia. E se esquece de que algum pé pode esmagá-los, ou um animal selvagem pisá-los. Alguém vai continuar? E cruel com seus filhos, como se não foram seus. Trabalhou de balde, sem que algum temor o obrigasse, porque Deus o privou da sabedoria e não lhe deu o discernimento. Mas, quando chega a ocasião, levanta ao alto as asas e faz zombaria do cavalo e do cavaleiro. Porventura, darás fortaleza ao cavalo, ou circundarás o rincho do seu pescoço. Faloás saltar como os gafanhotos, o fogoso respirar das suas ventas faz terror. Escava a terra com a unha, salta com brio, corre ao encontro dos armados. Despreza o medo e não cede à espada. Sobre ele fará ruído e aljava. Cintilará a lança e o escudo. Espumando e relinchando, devora a terra e não faz caso do som da trombeta. Ouvindo o clarim, diz: eia! Cheira de longe a batalha, a exortação dos capitães e o alarido do exército. Porventura, cobre-se o falcão de penas pela tua sabedoria, estendendo suas asas para o meio-dia. Porventura, ao teu mandado, se remontará a águia e porá seu ninho em lugares altos. Mora
nas brenhas, habita nos penhascos escarpados e nas rochas inacessíveis. Dali contempla a sua presa. Seus olhos descobrem muito ao longe, os seus filhinhos chupam o sangue, e ela, onde houver carne morta, logo se encontra. O Senhor acrescentou e disse a Jó: porventura, o que disputa com Deus, tão facilmente o deixará? Por certo, que quem argue a Deus deve responder-lhe. Jó, porém, respondendo ao Senhor, disse... Tá bom. Então, só o 39. Mas foi bom terminar no versículo 1 do 40. Javé continuou falando a Jó e perguntou: o adversário vai querer discutir com o Todo-Poderoso? Quem critica a Deus irá responder? Olha lá, então, a resposta que Deus dá, que muitas vezes nós parecemos o Jó também, né? Queremos até contestar algumas vezes a Deus. Então, o grande Deus da natureza e a perfeição que muitas vezes nós não percebemos no livro de Jó. E é uma leitura que eu acho muito bonita quando se trata de natureza. A natureza de Deus que criou todas as coisas em harmonia e que muitas vezes nós não percebemos e destruímos. Eu também, tá? Sou pecador com isso. Já matei passarinho, tá? Então, aí nós temos lá, não sei se tem na folhinha de vocês, o resumo final. Cuidar da casa comum é nossa missão. Este foi o tema escolhido para a campanha missionária de 2016. O lema foi extraído da narrativa da criação do livro do Gênesis. Deus viu que tudo era muito bom. E se nós tivéssemos conservado tudo, poderíamos trocar essa palavra. Deus viu que tudo é muito bom. O projeto do Criador, portanto, é maravilhoso, mas encontra-se ameaçado. A preocupação pela ecologia parte de dois gritos. O grito dos pobres que mais sofrem e o grito da terra. A terra é viva, que geme pela exploração, pela grande exploração e destruição que está tendo no dia de hoje também. A temática retoma a campanha da Fraternidade Ecumênica desde o ano 2016, amplia a missão de cuidar da vida em todo o planeta, em toda a sua forma. Em sua encíclica, então, essa que eu falei para vocês, do Laudato Si, né, que eu mostrei para vocês, o Papa Francisco adverte: se a existência humana se baseia sobre 3 relações intimamente ligadas, as relações com Deus, com o próximo e com a terra, e lança uma pergunta: que tipo de mundo quer deixar a quem nos suceder? Ou as crianças que estão crescendo? Em nossa casa comum, tudo está interligado, unidos por laços invisíveis, como uma única família universal. E nós recebemos de Deus a missão, olha lá, não é de dominar, é de cuidar dessas relações. Isso tem a ver com a missão da igreja. Queremos fazer do planeta a nossa missão até os confins do mundo. Diante da crise socioambiental, nem todos nós temos de ser especialistas e saber tudo, mas temos o temor, temos o dever de mudar nossos hábitos, apoiar associações práticas e fazer como lá o Beija-Flor, né? Fazer a nossa parte. Passamos 4 minutos, pessoal. Alguma consideração, alguém gostaria de fazer ainda? Primeira vez que eu trabalho esse tema, espero que tenha colaborado um pouquinho com vocês.
Alguma coisa que ficou no ar que poderia responder? Vocês mesmo podem responder juntos. Herculano, Oi. esse texto que foi lido do Jó, do Gênesis, foi um texto muito aproveitado, né? Se fala muito da natureza, do que a gente vive na pandemia de hoje. A pandemia hoje, eu acho que ela está ensinando muitas pessoas, quem quer aproveitar ela, aproveitar sim, pode dizer, sei lá, eu não tenho muitas palavras para falar para você o que significa, né, assim, Até uma para a questão, gente... Fale. até uma questão de igualdade, né? Sim, é para a gente se pensar muito, né? Podemos tirar grandes lições dela. Muito proveito, né? Muito proveito. Sei lá. A gente vive cada dia e a gente vai cada dia aprendendo e a gente que quase não sai de casa, porque, como diz assim, já é pessoas de risco, então a gente aproveita ler mais a Bíblia, entrar mais em orações, fazer o terço, rezar para a família, para a comunidade, para todas as pessoas que se encontram acamados, doentes, né? Então, não sei, é para se pensar muito nisso. E esse texto de Jó e de Gênesis, que você, do Deuteronômio aí, eu acredito e eu achei também que foi muito aproveitado do dia de hoje. Uma teologia muito legal, eu gostei. Mais alguém? Maravilhoso. Então, para não perder muito tempo, como falamos que não ia avançar muito, né, podemos fazer a oração final? Quem que gostaria de fazer para nós? Eu falei da música, né? Eu falei da música, mas não é todo mundo que tem a música, que fala bastante sobre essa questão também. 154, Onipotente e Bom Senhor. Conhecem? Dá tempo de cantar? Eu acho que faz parte de tudo que nós falamos hoje, tá? 154, 50. É que o Fred falou, falei, provocou, eu vou buscar o livrinho lá. Acho que todos vocês conhecem, tá? Mas era assim. Onipotente e bom Senhor, a ti a honra, glória e louvor, todas as bênçãos de ti nos vêm, e todo o povo te diz amém. Louvado seja nas criaturas, primeiro sol lá nas alturas, clareia o dia, grande esplendor, adiante imagem de ti, Senhor. Onipotente e bom Senhor, a ti a honra, glória e louvor, todas as bênçãos de ti nos vêm, e todo o povo de diz amém. Louvado sejas pela irmã lua, no céu criastes, é obra tua, pelas estrelas claras e belas, tu és a fonte do brilho delas. Louvado sejas pelo irmão vento, e pelas nuvens o ar e o tempo, e pela chuva que cai no chão, nos dá sustento, Deus da criação. Louvado sejas, meu bom Senhor, pela irmã água e seu valor, preciosa e casta, humilde e boa, se corre um canto a ti entoa. Louvado seja só, meu Senhor, pelo irmão fogo e seu calor, clareia a noite, robusto e forte, bela e alegre, bendita sorte.
Seja louvado pela irmã terra, Mãe que nos sustenta e nos governa, produz os frutos, nos dá o pão, com flores, ervas sorri o chão. Louvado seja, ó meu Senhor, pelas pessoas que em teu amor perdoam, sofrem tribulação, felicidade em te encontrarão. Louvado seja pela irmã morte, que vem a todos, ao fraco, ao forte, feliz aquele que em te amar, a morte eterna não matará. Bem-aventurado quem guarda a paz, pois o Altíssimo satisfaz. Vamos louvar e agradecer, com humildade ao Senhor bem dizer. Muito bem, obrigado, Herculano. Certeza, Jesus está no meio da gente, parabéns, ele está sorrindo nesse momento, os anjos em festa, Davi sempre louvava a Deus, cantando, e eu acho que é o jeito mais bonito que tem da gente agradar o Senhor e lembrar dele e evangelizar. Parabéns, muito obrigado, Deus abençoe. Obrigado a todos. Tem mais alguma oração ou encerramos com o canto? A música já foi uma oração maravilhosa, na minha opinião. Se alguém quiser fazer uma oração final, fica à vontade. Estivemos aqui reunidos em nome do Pai da criação, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Nossa casa. Muito obrigado. Boa noite a todos. Um abraço, Herculano. A todos. Obrigado. Boa noite. Amém. Boa noite a todos. Um ótimo feriado. Obrigada, professor. Obrigada, Fred. Boa noite. Obrigado. Tchau, até semana que vem. Boa noite, Herculano. Obrigado. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Amém. Boa noite. Coração do Ademar. Beijo para todo mundo. Beijo. Cuida. Boa noite a todos. Fiquemos com Deus. Amém.